Porém, na metade de novembro a situação ficou um pouco mais crua e houve repetidos ataques nessas mesmas zonas e também muito rápida, com um movimento muito rápido que lhes fazia aparecer em diferentes pontos, quase em simultâneo, né? Um dia atrás de outro, em pontos diferentes do próprio distrito, sempre nessa parte norte, né? O que criou um caos total e um abandono massivo não só nessas zonas, senão também na zona sul do distrito de Memba. Nesses ataques que provocaram estas últimas migrações já foram reportadas vítimas mortais e decapitações. E muitas delas estão associadas à fé cristã. Em todos os casos, as capelas foram queimadas e, em alguns casos que foram relatados e testemunhados, algumas das pessoas que foram decapitadas foram perguntadas se eram cristãos e, ao reconhecer a sua fé, então eram agredidas. Isto, claro, para a fé da igreja local é um testemunho muito forte, mas também ao mesmo tempo cria essa ideia, né, de perseguição, aparece já essa ideia de total perseguição que já se tinha mostrado quando o assassinato da irmã Maria de Copio. Então, isto na mesma zona deixa fortes traumas, né? Como Cáritas e como igreja, estamos a tentar responder na medida também das nossas capacidades, que pode ser que não estão à altura de uma crise desta dimensão, né? Mas nestes momentos pretendemos priorizar essencialmente as crianças, tanto no acompanhamento de proteção como de apoio psicossocial e alimentação, para depois também fazer uma abordagem de escuta e acompanhamento das famílias, não só das nossas famílias cristãs, que também estão envolvidas, né? Senão também daqueles outros, né? Que têm chegado e que, pronto, estão também, em alguns casos, em situações muito lamentáveis. A situação é incerta, não se sabe se piorará, melhorará. Realmente o que nos resta é, durante ir vendo pouco a pouco, né, como as coisas evoluem, pelo menos neste mês de dezembro, e tentar perceber qual será o futuro para os próximos meses, né? O apelo é dar voz a esta crise, né? É um conflito silenciado desde estamos nisto, né, de 2017 até agora, e continua a ser ainda uma cobertura insuficiente. Então, quando atingia só a Cabo Delgado, agora já estamos a falar de 2 províncias em risco, é preciso se falar mais para também se refletir, né, quais vão ser as possibilidades ou as saídas para estas pessoas, né, que continuamente são ameaçadas, são motivadas a voltar e outra vez vivem com esse medo e voltam outra vez a se deslocar, que vivem um contínuo medo e deslocação, o que não permite realmente a essas comunidades sonhar, ter esperança e apostar no seu desenvolvimento, né?